Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos vendo hoje o capítulo de número 10 do livro de Zacarias. O povo se corrompe por falta da palavra de Deus. Por falta da profecia, o povo se corrompe. Você aproveita, inscreve-se no nosso canal e clica aí no sininho para você acompanhar nossas atualizações. Todos os dias entregamos aqui um capítulo novo da Bíblia e uma parte escrita no nosso site jamaisdesista.com.br. Estamos vendo o 16º livro, Zacarias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, os quais podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são 12 livros, formando 67 capítulos, uns 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Zacarias tem apenas 14 capítulos, e nós estamos no 10º capítulo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Abra aí a sua Bíblia e nós estamos estudando este livro de Zacarias, cujo pano de fundo histórico é o mesmo do livro de Ageu, sendo que a ênfase de Zacarias não era somente a reconstrução do templo, como vimos em Ageu, mas ele também encorajava o povo quanto a Jerusalém ser o local, num futuro de médio prazo, para o reino de Deus. Estamos na segunda parte, no 10º capítulo. O primeiro grupo de profecias começa no capítulo 9, começou, e vai até o capítulo 11. Nós estamos na seção A, em continuação. Até o capítulo 11 estaremos vendo o primeiro grupo de profecias que tratam da vinda de Deus, o rei em julgamento. Ele também foi dividido em 4 sessões e nós estamos na terceira, onde Deus reúne o seu povo, no capítulo 10 e 11, até o versículo 3. Esses versículos, o capítulo 10 inteiro e até o 11 do capítulo 3, retratam Deus como soberano Senhor, que em contraste com os ídolos que nada fazem, o Senhor governa, o Senhor reina, o Senhor sustenta. Governa, sustenta e reina, e ainda mantém todo o universo. Governa, sustenta, reina e mantém. No passado, o povo de Deus havia dependido da idolatria e do ocultismo, mas essas práticas acabaram por levar Israel e Judá ao exílio. Por causa dessas práticas, o povo parecia como as ovelhas sem pastor que delas cuidasse. Nesse contexto, o termo pastor refere-se principalmente à liderança de Israel e de Judá. O povo de Deus caiu na idolatria, porque os seus reis falharam em conduzi-los nos caminhos da justiça. O povo foi para a idolatria por causa das autoridades, por causa dos reis. Como resultado, o exílio eliminou os vários pastores reis de Israel. A nação teve uma liderança firme durante os anos de opressão, principalmente durante o exílio, mas tinha esperança de que o grande pastor rei se levantaria para conduzi-los em justiça. Isso aqui me lembra uma palavra de Hernandes Dias Lopes, que diz que a teologia determina a vida. Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra. E o que aconteceu? O povo se corrompeu. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Eles estavam lidando de forma errada uns com os outros. Por quê? Porque eles estavam lidando de forma errada com Deus. O Novo Testamento revela Messias, que esse Messias não é outro senão Jesus Cristo. Assim, foi contra os pastores que se acendeu a ira do Senhor dos exércitos. O castigo do exílio seria para os líderes, principalmente os líderes de Israel, os líderes reais. Doravante passaria o Senhor dos exércitos a tomar cuidado do seu rebanho, verso 3 e 4. Porque o Senhor dos exércitos cuida do seu rebanho, o povo de Judá. Ele faria dele o seu brioso corcel de batalha, um cavalo preparado para a batalha, símbolo da força de Judá por causa do poder de Deus. E dele viriam a pedra fundamental ou angular, a estaca da tenda, o arco da batalha, os governantes. A pedra angular, a estaca da tenda, o arco da guerra e todos os chefes juntos são referenciais ao grande filho de Davi, o Messias, que estabeleceria o reino de Deus em toda a sua plenitude. Jesus era da tribo de Judá e veio para cumprir a promessa de um rei que sobrepujaria todos os outros grandes líderes. Juntos, o pastor real e suas ovelhas seriam como guerreiros imbatíveis, incansáveis e batalhadores, que lutariam e derrubariam os cavaleiros porque o Senhor estaria com eles, sendo essa a razão de sucesso deles. No verso 6, ele se declara
que ele é o Senhor, o Deus deles, que os ouve. Outra forte reafirmação do laço da aliança entre Deus e o seu povo. Deus salvaria o seu povo porque havia se comprometido com eles por meio da aliança. Eu fortalecerei a tribo de Judá, eu salvarei a casa de Judá, de José, eu os restaurarei porque tenho compaixão deles, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus deles, eu lhes responderei, eles serão como se nunca os tivesse rejeitado. Veja aí e confira, Zacarias, no capítulo 10, no verso 6. Assim, dessa forma, Efraim seria como um homem poderoso e alegre, como se tivesse alegre por causa do vinho. Os seus filhos o veriam e também se alegrariam, e seus corações, todos juntos, se exultariam no Senhor. Então o Senhor assobiaria, e pronto, ei-los todos juntos. O Senhor já havia resgatado todos eles, verso 8. Por isso que haveriam de ser tão numerosos como antes, ou maior ainda. O verbo assobiar foi usado por Isaías 5:26, para mostrar que Deus usou o exército assírio na batalha, Deuteronômio 30, do verso 1 ao 10, mas aqui era para ajuntá-los. A bênção seria tão grande e assim haveriam de se multiplicar como antes, em cumprimento à promessa da aliança que Deus fez a Abraão em Gênesis 15, 5 e 17, 6. De fato, Moisés havia prometido que a nação restaurada pós-exílio seria ainda mais numerosa do que antes, Deuteronômio 35. A igreja de Cristo Jesus, a sua noiva, certamente é uma multidão que hoje é muito maior que todo o povo de Deus antes do exílio, juntando todos eles. Ainda que Deus os tivesse espalhado por entre todos os povos de terras distantes, seu povo haveria de lembrar dele, do Senhor, e lá criariam seus filhos, mas voltariam todos. Deus os faria voltar do Egito, da Síria. Essas nações representam as muitas áreas para as quais Deus havia dispersado o seu povo durante o exílio. O Senhor os apanharia e os conduziria como um rebanho que tem pastor para as terras de Gileade e do Líbano, e ainda assim não haveria espaço suficientemente grande para todos. Os que retornassem se estabeleceriam em Gileade e no Líbano. Seriam tão numerosos que não haveria lugar suficiente para eles. O capítulo de número 10 de Zacarias começa dizendo: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, e ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo. É assim que começa. E o verso 12 encerra dizendo: Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no meu nome, diz o Senhor. O profeta Zacarias, no verso 11, buscou lembranças do Êxodo sobre a liderança de Moisés para descrever a reunião dos exilados que passaram pelo mar da aflição. Repare, passarão pelo mar de aflição e saberão e serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será abatida a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Quando o povo deixasse as terras estrangeiras, Deus julgaria essas nações como havia feito quando os israelitas deixaram o Egito em seu primeiro êxodo. Assim, dessa forma, o orgulho da Síria e o poder do Egito seriam derrubados. A promessa de vitória e da sua presença junto ao povo do Deus, os conduzindo como pastor real e verdadeiro, se vê muito forte no verso de número 12, que diz que ele os fortaleceria e em seu nome marchariam juntos como um só pastor e um só rebanho. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 11, um pastor de verdade versus pastores imprestáveis. Não perca, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as atualizações, compartilhe e divulgue. A parte escrita está no jamaisdesista.com.br. Nosso programa de rádio começa às 8h30, radio.osemeadores.com, todos os dias. A nossa loja virtual, osemeadores.com.br, tem tudo lá para seu deleite. Tem até a Bíblia de Genebra também. Temos a nossa loja física no centro de Itaguatinga. Queremos receber você lá e te dar um abraço. Queremos estar lá juntos, orarmos, conversarmos, falarmos da volta de Cristo, falarmos da Bíblia. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Fiquem com Deus.